Sejam bem-vindos a Júlio Verne Audiovisual. Eu sou a câmera narrativa. Estamos aqui para gravar o programa hoje sobre perspectivas do mundo contemporâneo. Vamos conversar com o terapeuta holístico Will. Will, seja bem-vindo. Por gentileza, se apresente a gente. Prazer, meu nome é William, eu sou o terapeuta Prensalam. Prensalam é meu sannyas de terapeuta holístico dentro da parte do Tantra. Depois eu explico um pouco sobre essa questão do sannyas, o que é ser um sannyasin. Eu sou formado em terapia vibracional, tântrica, em renascimento, em hipnose ericksoniana, em programação neurolinguística. Eu tenho especialização em disfunções sexuais e terapia multiorgástica para casais. E todos esses assuntos, de certa forma, por mais opostos talvez ou distintos que sejam, eles juntos eles têm um efeito muito esclarecedor, engrandecedor, principalmente quando se trabalha com terapia holística, né? Porque cada processo terapêutico aborda um aspecto do indivíduo e nós, como terapeutas holísticos, nós lidamos com o indivíduo de uma forma muito ampla, trabalhando com todos os corpos desse ser, tanto físico quanto emocional, quanto mental, quanto espiritual, né? E o desenvolvimento, de certa forma, dentro da terapia holística, ele é uma coisa que em partes acontece dentro de uma sala de aula ou dentro de um processo de formação, mas em partes a maior bagagem que se tem dentro da terapia holística, eu acho que é a experiência vivencial, né? Então, a minha vida inteira eu tive experiências as quais munem hoje a minha atuação como terapeuta. Elas embasam a minha atuação como terapeuta, porque eu, me conhecendo como ser humano, como indivíduo, dentro de todos esses aspectos, eu consigo, através da empatia, entender o que é essa pessoa que está na minha frente, o que é essa pessoa que está buscando alguma coisa dentro dela, porque as pessoas, a maioria das vezes, elas nunca sabem o que querem, e quando querem, muitas vezes elas estão enganadas. Então, não se cura uma pessoa, principalmente dentro da terapia holística, sem se conhecer primeiro. Will, vamos lá. Você comentou que trabalha em vários segmentos dentro do processo da terapia holística. Certo. Vamos começar para um deles. O que seria a hipnose dentro do seu processo de trabalho? Então, eu trabalho de certa forma com a hipnose ericksoniana, mas entenda que o processo hipnótico ele é o desenvolvimento de uma atmosfera psíquica ou inconsciente. Então, sem lidar com a hipnose de uma forma tão cinematográfica, de certa forma, tão lúdica, ela mais prática, assim, é uma forma de você interpretar os fenômenos inconscientes e metafóricos da sua mente para que elas se tornem bagagens da tua ação consciente, né? Então, por exemplo, você tem determinada dependência. Eu já fiz hipnoses para desvincular o processo de vício de cigarro ou de outras drogas, de certa forma, né? Lícitas e ilícitas. E um processo de hipnose, o qual trabalha com essa desconexão neural desse hábito, ela acontece de uma forma mais a implantar referências inconscientes, tanto de âncoras para que se desapegue desse processo de vício, como de o que seria a minha existência sem isso, né? Então muitas pessoas, e isso é uma coisa muito louca, porque cada processo é um processo. Eu vou citar um processo, por exemplo, de hipnose, no qual eu fiz um trabalho para que a pessoa tentasse cortar o vínculo com o cigarro. E você trabalha com a relação dela com esse elemento de uma forma inconsciente. Então, primeiro você gera o estágio de transe, e dentro desse estágio de transe, ela perde a conexão, de certa forma, com o sistema motor, né?
Então ela está inconsciente, a única coisa atuante nesse processo é a mente, de certa forma. O sistema áptico, o sentido áptico, que é esse sentido respectivo à imaginação, que caracteriza a imaginação. Então, dentro desse universo da imaginação humana, através do cheiro do cigarro, através de sensações físicas, você envolve a mente dessa pessoa para que ela consiga entender qual a relação que ela possui com esse elemento. E depois dela entender qual é a relação que ela tem com esse elemento, você transporta ela para uma realidade a qual confronta esse hábito. Nesse caso específico, independente de crenças, mas essa interagente específica, ela se viu num lugar escuro, como se fosse um umbral, um ambiente umbralino, né? Escondida no frio, fumando o cigarro. E aquilo trouxe uma sensação de melancolia, depressão, uma sensação claustrofóbica que fez com que ela sentisse, de certa forma, uma aversão ao cigarro. Então, através dessa atmosfera psíquica no qual ela se defrontou com um universo obscuro, inconsciente, no qual habitava esse vício, ela decidiu abrir mão desse vício, porque isso trouxe para ela uma espécie de repulsa. Mas cada processo é muito específico. Esse é um caso, existem casos que a pessoa não chega a lugar nenhum. E no caso da programação neurolinguística, a PNL, como é que isso se dá dentro do seu trabalho de terapeuta? Então, a PNL eu uso ela... Eu não uso muitos exercícios da PNL. Eu não sei se é a minha terapia, o processo terapêutico que eu mais prefiro, assim. Mas a PNL, de certa forma, é uma boa forma de se ancorar energias. Porque quando você fecha os olhos, se eu falar para você barco, a primeira coisa que vai acontecer dentro da sua mente é você visualizar um barco. Se eu te falar sobre alguma comida, se você conhecer ela, você vai imaginar essa comida e provavelmente tua boca até salive. Então a PNL tem esse poder de trazer sensações através das palavras. Sendo assim, se eu implantar palavras dentro do teu inconsciente, ancorar essas palavras através de emoções, sensações, elas servem de combustível, de troca. Por exemplo, quando alguém tem um processo traumático, dentro de um processo terapêutico, ela sente uma dor ou ela lembra de algum trauma específico. Eu ancoro essa energia negativa, né, esse trauma, essa dor em questão, e em contrapartida eu ancoro em outro hemisfério cerebral, né? Geralmente no hemisfério racional se ancora o trauma e no hemisfério direito do cérebro, que seria o inconsciente, essa questão mais lúdica da mente, se ancora as referências positivas. Então, para cada referência negativa, eu ancoro geralmente 3 referências positivas. Até um determinado momento que, quando eu questiono para ela se ela lembra da referência negativa, ela não consegue lembrar, porque a referência positiva é muito superior à referência negativa. Então, a PNL geralmente eu uso para essa troca de referência emocional, através das palavras. E a questão do Tantra, como é que isso se dá dentro do seu trabalho como profissional holístico? Então, o Tantra, ele de certa forma, ele aborda todas essas terapias, porque Tantra, no sentido literal da palavra, significa trama, né? Urdhvami. Eu vejo o Tantra como a cadeia neuronal que forma não só o indivíduo, mas se você analisar o cosmos, o universo, ele é uma grande teia neuronal, né? São vários neurônios conectados, várias cadeias que se conectam. Então o Tantra, ele é isso. Dentro do corpo humano, o Tantra seria o sistema endócrino, né, que representa a manifestação não só das emoções, mas da expressão energética do corpo. Então, quando se fala de Tantra, a matriz do Tantra seria a Kundalini,
A Kundalini nada mais é do que essa cadeia endócrina que existe dentro de todo ser humano, né? Glândulas suprarrenais, a glândula da tireoide, a glândula pineal, a hipófise, as glândulas sexuais, né? Todos esses hormônios, eles caracterizam determinada energia, determinada atuação, e dentro do Tantra se trabalha com o estímulo desses hormônios para que eles, de certa forma, se equilibrem. Todas as glândulas endócrinas do corpo são equilibradas através dos hormônios do tronco encefálico, né? Então, o sexo, por exemplo, ele libera esses hormônios. A terapêutica tântrica, ela trabalha com o reconhecimento do que é vida sexual individual, para que então esse indivíduo possa, na sua vida 2 ou a 3, ou da forma que essa pessoa queira viver, ela tenha consciência do que é o corpo dela, né? De quem ela é, de como ela sente as coisas e de como lidar com todas essas emoções e essas energias subsequentes disso. Mas, como eu disse, esses hormônios do tronco encefálico, eles são liberados através da energia sexual, do orgasmo, que pode acontecer por via genital ou por diversas outras vias. Dentro do Tantra, nós reconhecemos o orgasmo como uma manifestação possível em qualquer músculo, ou, de certa forma, na maioria das fáscias que possuímos, né? Você pode ter um orgasmo epidermial, e isso é subsequente de uma contração muscular do braço, do peito, do abdômen, da face. Você pode ter orgasmos com os olhos, porque o orgasmo dentro da bioenergética, por exemplo, o orgasmo ele é embasado por 4 hormônios ou 4 estágios, que seria a tensão, a carga, a descarga e o relaxamento. A tensão, geralmente, ela é gerada pela dopamina. A carga, ela é manifestada através da serotonina. Então, a exemplo da pele, né? Quando a pele ela é tocada, ela libera uma grande concentração de dopamina, a qual vai reconhecer qual é esse estímulo que está acontecendo nela. Depois desse estímulo reconhecido, ele vai começar a acumular carga biomagnética, né? Que é o que nós chamamos de magnetismo animal ou magnetismo humano, de certa forma. Esse magnetismo ele vai sendo armazenado no núcleo muscular, que vai expressar através da epiderme uma reação hormonal de serotonina, que vai gerar o arrepio, por exemplo. Essa concentração de serotonina, essa grande carga gerada nos tecidos musculares, já não vai mais ser comportada pelo cérebro. Então, para que ele libere essa carga, qual está sendo condensada no núcleo muscular, ele vai liberar a ocitocina. A ocitocina vai gerar um espasmo muscular, como no caso do pênis, gerando a ejaculação, ou no caso do orgasmo clitoriano, gerando uma contração muscular, né? O clitóris, quando ele tem um processo orgástico, ele pulsa junto com as musculaturas intravaginais, né? No caso do homem também, toda a musculatura peniana, ela pulsa expelindo junto com a próstata, expelindo o esperma, por exemplo. Então, essa característica orgástica, ela é uma reação da ocitocina. E para que o músculo se recupere dessa explosão muscular, ele precisa liberar a endorfina, que seria o relaxamento. Então, tensão, carga, descarga e relaxamento. Você também comentou que trabalha com mais outras formas de trabalho. Comente sobre elas para podermos ter uma ideia. Certo. Então, pegando o gatilho da terapia tântrica, o que embasa a terapia tântrica, né, é a terapia vibracional. Porque através da vibração muscular, como eu disse, você consegue desenvolver uma consciência corporal ao qual permite que todo o corpo seja orgástico. Então, a terapia vibracional, ela seria bioenergética, e o Tantra se apropria dessa energia para o direcionamento da energia sexual. Então, falando agora da terapia vibracional, que embasa o Tantra, a terapia vibracional faz com que se consiga desvincular a energia do órgão genital, que geralmente é caracterizado como a base do sexo ou da energia sexual, e não, né?
mas de certa forma sim, porque é dali que nascem esses hormônios, é essa energia, de certa forma, sexual que permeia esse chakra. Mas a energia sexual, a energia de Kundalini, a energia de base, na verdade, ela tem uma potência de ativação de todas as glândulas endócrinas. Então, através da meditação vibracional ou das terapias vibracionais, eu consigo trazer essa energia condensada no órgão genital para todo o corpo, através de uma interpretação neuronal, através de estímulos físicos ou de pré-exposições musculares, por exemplo, ficar numa posição de contração muscular durante um grande período de tempo, como a MVB, que é a meditação vibracional biodinâmica, que você fica com os joelhos flexionados, com o quadril encaixado durante 45 minutos, e nesse processo o quadríceps e os glúteos e o gastrocnêmio começam a ter espasmos musculares. Esses espasmos eles forçam a mobilização dos condutores eletrolíticos que compõem o orgasmo, de certa forma, fazendo com que essa energia suba para a pelvis, para o abdômen, para o peito, para os braços, para a garganta, para a face. E nisso já se tem uma leitura corporal mais integrativa. Então, numa mobilização da energia sexual, numa relação, por exemplo, onde esse cliente vai ter uma relação com a sua parceira ou com o seu parceiro, o corpo inteiro dele vai participar desse processo, que é o que geralmente não acontece. Mas mais do que vinculado ao sexo, a terapia vibracional também ela quebra o que nós chamamos de coraças musculares. Então, muitas pessoas têm coraças musculares, a maioria delas. Por quê? Primeiro, pela ausência de informação muscular. Então, como nós estamos num momento do mundo onde todos somos muito sedentários, de certa forma, onde gostamos muito das zonas de conforto, o corpo já não é mais uma ferramenta de trabalho tão evidente, apesar de para algumas pessoas serem, né? O músculo ele não tem um comportamento, ele não tem uma vida. Então, falando do centro da postura humana, que seria o abdômen, o psoas, por exemplo, a pelvis, né? Esses músculos não são fortalecidos, eles são músculos flácidos, eles não têm memória de atuação. As pernas não têm memória de atuação. Então, essa ausência de memória desses músculos vai fazendo com que, além de flácidos, eles sejam limitados. Essa limitação muscular, obviamente, ela se manifesta através de uma inadequação comportamental. E isso se leva a diversos outros processos. Por exemplo, uma pessoa que não consegue se expressar verbalmente, primeiro ela concentra uma grande energia na garganta, a qual não é externalizada. Então, ela pode gerar um processo de disfunção hormonal na tireoide, né, levando a um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, ou uma dor na garganta ou nos músculos característicos do pescoço, pela ausência de movimentação dessa energia. Mas, levando em consideração os paralelos energéticos, a garganta está conectada com o abdômen, porque o plexo ele é o abdômen, né? É o centro de força, é o poder pessoal. E ninguém consegue se expressar sem poder pessoal. Então, existem esses paralelos bioenergéticos, esses paralelos musculares e endócrinos, né? E essas couraças elas vão criando uma armadura no corpo da pessoa, calcificando os movimentos. As pessoas vão se tornando apáticas, vão se tornando limitadas. Bom, terapia vibracional, terapia tântrica, eu não consegui falar nem 1% de tudo isso. Renascimento. O renascimento ele já trabalha com uma questão linkada à respiração, né? O renascimento ele foi desenvolvido pelo Leonard Orr, de certa forma através de um acaso, né? Leonard Orr descobriu essa respiração. Existem duas histórias, mas eu não vou me ater a elas. Eu vou explicar, vou focar aqui, vou explicar o que é o renascimento em si.
O renascimento ele é um processo respiratório, então você respira através da tua boca, né? De forma circular. A respiração oral ela é mais conhecida, existe também o renascimento feito por via nasal. Mas o que caracteriza o renascimento é a respiração circular, ou seja, a inspiração e a expiração ela acontece sem pausa. Isso faz com que a concentração de oxigênio e de gás carbônico aumentem dentro da corrente sanguínea. Esse aumento de oxigênio e de gás carbônico aumentam, de certa forma, o processo metabólico celular, né? Liberando diversos hormônios no tronco encefálico e fazendo com que, muitas vezes, aconteça um processo de multiplicação celular, porque essas células vão receber uma grande concentração de oxigênio, a qual vai alimentar essas células. E geralmente nesse alimento celular pode se desencadear processos traumáticos, os quais podem gerar uma regressão intrauterina, uma regressão na fase da infância, ou eu não digo nem de certa forma uma regressão, mas um processo de reexperienciar aquela situação, né? Porque você vai entrar em contato com essa emoção. Ela tem um registro celular, ela tem uma memória formatada. Tem muitos clientes que, por exemplo, eles voltam para a situação intrauterina e lembram inclusive da fala das enfermeiras, porque foi uma memória muito marcante para aquele indivíduo em si. O cérebro armazenou aquelas informações, aquelas palavras, aquela sensação. Todos esses vínculos estavam computados nas células as quais foram oxigenadas e que liberaram esse coquetel hormonal que caracterizou essa reexperiência, né? Mas em outros casos, por exemplo, as pessoas elas desenvolvem outras sensações ausentes de memória. Muitas pessoas choram sem saber o porquê, mas é apenas uma memória hormonal que está incrustada nas células. Então ela precisa liberar esse choro, né? Essa carga emocional para que a célula então possa se reproduzir e desenvolver uma nova célula sem essa carga emocional, mas com um embasamento hormonal do tronco encefálico, qual geralmente é caracterizado pelo prazer, pelo bem-estar, né? Outro processo, por exemplo, é um caso comum, apesar de não ser tão comum, mas eu experienciei algumas vezes, tanto na minha formação quanto nas minhas salas de atendimento, de mulheres que tiveram parto de cesárea. Imagine que um corpo ele se preparou para aquilo 9 meses, né? Todos aqueles músculos estavam preparados para expelir uma criança formada. E a criança ela é arrancada do abdômen. Essa memória de contração muscular para expelir a criança, ela ainda existe naqueles músculos, ela ainda existe naquelas células. E como ela não foi externalizada, ela se encontra hibernando, até um momento onde você tira a célula do conforto hormonal dela, ou do processo natural de oxigenação, e ela recebe uma grande concentração de oxigênio, o qual acorda, desperta essa movimentação ou essa memória. Então, nesse caso específico, não só uma interagente, como colegas minhas, reexperienciaram um parto. Tiveram um parto de cesárea, mas durante o processo de renascimento tiveram a experiência de parir uma criança realmente, com contrações, com dores, com todos os processos que caracterizam isso. Obviamente, num curto período de tempo, mas que foi extremamente necessária para que essa memória saísse, né, desse núcleo celular e tomasse uma forma. Bem, nossa conversa já está chegando quase ao fim. Gostaria que você comentasse para uma pessoa que porventura tem interesse de acompanhar ou entender melhor sobre o que havia a ser uma questão da terapia holística ou a questão holística em si, quais seriam suas sugestões e, além disso, suas considerações finais e seus contatos. Certo.
Dentro da terapia holística, se você quiser seguir essa área, você vai encontrar diversos ramos de atuação, né? E eles crescem cada vez mais. Então, você primeiro precisa descobrir o que existe de essência dentro do teu ser, o que te faz vibrar mais. Se é uma questão mais física, uma questão mais verbal, se é uma questão mais intuitiva, se é uma questão mais mediúnica, espiritual. E munido disso, você vai encontrar uma área a qual te desperte ou extrai o teu melhor. Mas dentro da terapia holística, eu acho que todas se complementam. Então, você sendo terapeuta holístico, você não vai se contentar com apenas um curso. Você vai querer fazer todas as formações possíveis dentro da terapia holística. E cada vez você vai descobrir que precisa de mais informação. Porque a terapia holística ela vai despertando memórias muitas vezes ancestrais, né, de encarnações passadas, muitas vezes, que vão te fazer se descobrir melhor. Eu acho que a terapia holística é uma descoberta de si mesmo antes de um ramo de atuação profissional. E através disso você consegue atuar como um profissional, porque se conhecendo você vai ajudar as outras pessoas. Então minha dica é ouça seu coração, faça o que te faz vibrar, faça o que te faz feliz, entendeu? E eu acho que dentro da terapia holística você vai encontrar muitas possibilidades para isso. Em relação aos meus contatos, se alguém quiser tirar informações sobre os processos terapêuticos, né, você pode entrar em contato através do WhatsApp, código de área 49 99229138, ou através do meu e-mail, que é prensalam.terapeuta@gmail.com. Prensalam, P-R-E-M, Salam, S-A-L-A-M. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha me enrolado muito, porque é um assunto muito complexo, mas que eu possa ter esclarecido algumas coisas. Will, muito obrigado pela sua participação. Nós, da Júlio Verne, agradecemos. Então, somos a Júlio Verne Audiovisual, produzimos conteúdos para TV e rádio educativas e lúdicas. Esse foi o programa onde falamos sobre terapia holística. Espero ver em um próximo programa.